Será que tudo isso que nós ouvimos, lemos sobre GNV é verdade? Meu nome é Alex Oliveira, eu venho aqui no canal Top no Ajuste para mais algumas informações importantes. Mas não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber novas notificações, deixa o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Então, vamos lá após a vinheta. Audio Jungle. Ok, pessoal, é o seguinte, eu participo de alguns grupos e nesses grupos a gente tem de GNV, Clube do Cobalt, tem vários aí, da Ford que eu participo também, tem alguns grupos aí que eu participo que falam sobre carros, falam sobre GNV, e eu tenho observado que muitas pessoas têm chegado com muitas dúvidas. Elas entram com dúvidas lá no Face ou no Instagram, onde for, e coloca lá, pô, meu carro está acendendo a luz, pô, o que pode ser? Bom, o que pode ser quando uma luz de injeção acende? Muitas coisas. Pode ser borboleta, pode ser o pedal, pode ser som da lâmpada, pode ser sensor de fase, pode ser sensor de rotação, pode ser pré-detonação, pode ser sensor de detonação com defeito. Cara, pode ser tanta coisa hoje em dia, porque os motores eles têm tantos sensores que fica difícil você saber qual problema que pode estar ocasionando esse sintoma de anomalia sem você ter um scanner. E o scanner, não adianta você só escanear. Você tem que escanear e você tem que analisar, porque eu trabalho com mecânica, eu já peguei casos do carro tá dando sensor de detonação com problema, falha no sensor de detonação. Estou dando um exemplo. Já peguei isso. Falha todo sensor de detonação. E não era sensor de detonação. Era a bobina com problema. O que o cara faz? Ah, é o sensor de detonação, troca. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não é o sensor de detonação o problema. O problema é que ele está pegando uma falha e ele está achando que é a falha dele. Mas só que não é. Porque todo modo de injeção, ele trabalha com cima de estratégia. Se ele encontra uma falha, ele faz alguma coisa já pré-programada ou não a modificar alguma coisa no motor para ele continuar funcionando. Funciona mal? Funciona. Tem carros que, por exemplo, ele está com um problema no sensor de fase. Ele acende a luz de anomalia e o carro não passa de 3.000 RPM. Ele está com sensor de temperatura da caixa de marcha do automático, está com algum problema, a temperatura começa a subir muito dentro da caixa, ele começa a aparecer algumas anomalias e de repente ele bloqueia a caixa. Tudo pode acontecer. Então, não adianta. E o maior problema hoje em dia, que é o seguinte, as pessoas, os mecânicos, né? Hoje em dia você tem que ser um técnico e mecânico. Não adianta você só ser mecânico. Eu tenho a formação técnica e fiz curso também para mecânica. Então, você hoje, se não tiver um curso técnico e uma formação mecânica, os dois juntos ali, mas muito juntos mesmo, você não vai a lugar nenhum, meu amigo. Não vai. Primeiro, modo de injeção. Eu conserto o modo de injeção. Pô, a gente conserta vários. Problema de... Começa a dar um problema de... erro na bobina. Aí você vai, troca a bobina e continua com o mesmo problema. Então, hoje em dia, as pessoas, elas não estão mais testando da forma correta, porque o troço ficou tão eletrônico que o mecânico não entende eletrônico, o mecânico entende mecânica. Ele aprendeu a trocar peça, ele aprendeu que o carro está estourando, está fazendo qualquer coisa, pode ser carro, pode ser vela, pode ser bobina, mas pode ser também central eletrônica. Só que o cara não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não tem como testar a central eletrônica se você não tiver um testador de bancada. Você tem que botar na bancada, poder testar. Caso contrário, você nunca vai conseguir problema. Só que aí vem um lado técnico. Quando a gente é técnico, a gente analisa a central eletrônica tecnicamente. Como? Eu vou pegar lá, vou analisar,
Vou verificar. Ah, ele está saindo um pulso aqui que alimenta a bobina. Tá, o pulso tem X. Vamos na outra bobina. Pô, o pulso está diferente. Então, por quê? O pulso que der numa bobina tem que dar igualzinho na outra. Os carros trabalham com 4 bobinas separadas, são as 4 canetas. Você tem casos que você tem uma bobina, o pulso está errado. O pulso tem lá, tem que estar lá com 2,3 volts de pulso e ela vai variando, acelera, quando você acelera, aumenta a tensão, diminui a tensão. Numa das bobinas a tensão está baixa. Vai funcionar errado. Entendeu? Vai funcionar errado. Por quê? Porque está errado o pulso chegando na bobina. Então o cara faz o quê? Ele não entende, troca a bobina. Ah, tá, é fácil, troca uma bobina pela outra. Continua o mesmo problema. Então hoje em dia está muito difícil. Eu vejo as pessoas nos grupos falando assim: ah, meu carro aconteceu a luz de anomalia depois que eu botei GNV. Tem nada a ver. Agora, se o cara coloca num carro injetado ou terceira geração, vai dar problema de anomalia. Por quê? Primeiro, quando você coloca um GNV no carro, tá, em terceira geração, dependendo dos motores, que a maioria dos motores hoje trabalha com MAF e com MAP, ele trabalha com a massa de ar. O que acontece? Ele vai pegar e vai ver que tem uma entrada de ar falsa após o MAF. É uma entrada de ar falsa. O gás está entrando ali, é uma entrada de ar falsa. É a mesma coisa que você pegar e abrir um furinho após o MAF, você abrir um furo na borracha. O carro vai trabalhar mal. Só que aí o que acontece? Como existe uma estratégia no circuito, na central existe uma estratégia, vamos supor, na marcha lenta tem 6 gramas de ar passando por ali, tá? Tem 6 gramas de ar circulando. Quando você bota um gás injetando de terceira geração, ele tem 6 gramas circulando, só que o gás está injetando mais 2 gramas. O que vai acontecer? Vão ser 8. Quem que vai identificar que tem 8 gramas de ar? O MAP. O MAP vai identificar que tem 8 gramas de ar. Por quê? Porque é a função dele identificar quanto de pressão negativa tem dentro do sistema. Ah, tem, pô, pastor, 6 gramas de ar, a borboleta está fechada ao ponto de manter 6 gramas de ar circulando para dentro do sistema de admissão. Esse sistema de admissão, ele vai aspirar esse oxigênio junto com o combustível e vai queimar na lenta. Quando você coloca o gás, que ele entra antes do corpo de borboleta, o que vai acontecer? Ele vai jogar gás. Então você tinha 6 gramas passando pela borboleta. Beleza. Desculpa. 6 gramas passando pelo MAF. Certo? Só que eu joguei mais 2 gramas antes da borboleta. A borboleta, ela vai analisar pela quantidade de ar que passa pelo MAF. E não pela quantidade de ar que o MAP está recebendo. Certo? Ah, se passou 6 gramas de ar pelo MAF, mas tem 2 entrando, já são 8, a borboleta vai fechar para 6. Ela está pouco se lixando se tem 2 entrando extra. Mas aí o MAP vai encontrar uma pressão mais positiva de oxigênio do que o sistema MAF identificou. Então, o MAP vai falar: pô, MAF, fecha um pouquinho mais a borboleta, né? Manda a borboleta fechar um pouquinho mais, porque tem muito ar aqui no sistema. Se tiver muito ar, eu vou ter que admitir mais combustível. O carro vai beber mais. Aí o MAF fala pro MAP assim: cara, presta atenção, por mim só tá passando 6 gramas. Você vai ter que ter um tempo de injeção de 3 milissegundos. Aí o MAP fala: não, cara, não tem só 3, não tem só 6. Pô, tá tendo 8. Não, mas não tem 8, só passa 6 por mim e a porrada canta. Os dois ficam discutindo. 6 que passa, o 8 que ele identifica. Aí ele fala: borboleta, então tá bom, você tá suja, não tá? Então fecha mais. A borboleta vai, fecha o que tem que fechar, enforca, o carro começa, quer morrer. Por que ele tenta morrer? Borboleta tá suja, não limpou o corpo de borboleta. E o terceira geração suja muito o corpo de borboleta, porque tem óleo, muito óleo que vai circulando por ali. Vai carbonizando e vai tendo esse problema. E fica essa guerra dos infernos entre o MAF e o MAP. Aí o que acontece? O carro começa a consumir. Porque a borboleta fecha, aí falta oxigênio. Aí o que o MAP fala? Ô, borboleta, você diminuiu o ar aí, tá só 3 agora, pô. Abre a borboleta abre. Quando ela abre, pô, agora sim, passou os 6, mas tem mais 2 entrando lá. Aí os 2 que entrou lá, aí a borboleta fecha de novo e fica uma guerra, aí erro de anomalia. Deu anomalia, por quê?
Porque o MAF fala uma coisa, ou o MAP fala outra, a borboleta está no meio, coitada, não tem culpa de nada com a situação e fica ali sofrendo os esporros de um lado, esporro do outro. É assim que acontecem os erros de terceira geração. O quinta geração, não acontece esses erros de pressão do sistema. Por quê? O que acontece? Os bicos injetores, eles são jogados perto do bico injetor de combustível. O combustível que está entrando ali, normalmente, quando ele entra o combustível, é também como se fosse um oxigênio entrando. Você tem uma pressão positiva jogando combustível ali dentro, certo? Certo. Só que quando eu paro os bicos e jogo com o gás, é mais ou menos que eu trocasse 6 por meia dúzia. Se o combustível que estava entrando ocasiona uma pressão positiva no sistema, né, você diminui o vácuo, mas aí o sistema todo compensa. Quando eu desligo o bico e jogo o gás, é como se fosse a mesma coisa. É por isso que temos que ajustar o tempo de injeção da gasolina junto com o gás. O gás igual a gasolina. Por quê? Se você coloca lá 3,4 milissegundos no etanol, o gás tem que jogar mais ou menos 3,4 mais um pouquinho. Por que? Você tem que compensar, porque a qualidade, o gás, por ele ser mais fraco, se você jogar ao mesmo tempo, o motor começa a dar as mancadas e você pode se frear ele, querer morrer. Aí o que você faz? Ah, tá 3,4? 3,8. Não vai dar tanta diferença. O sistema não vai encontrar excesso de pressão no sistema, não vai dar erro, não vai dar anomalia por pressão positiva dentro do sistema de vácuo. Bom, esse é um problema que acontece no terceira geração. Ar entrando após o MAF. Quinta geração não tem. Por esse é o motivo que a gente recomenda a utilização do quinta geração nos carros injetados. Porque os carros injetados ele tem sistema de verificação de massa de ar, de pressão negativa do sistema. Tem tantos sensores que se você colocar o terceira geração, vai funcionar? Funciona, meu amigo. Se você pegar uma garrafinha de gasolina, botar virado para lá, gotejando dentro do sistema e for injetando, você vai ter São Paulo empurrando gasolina para dentro do sistema, ela anda. O que você jogar dentro da admissão, anda. Jogou qualquer combustível dentro da admissão, ele vai andar. Porque tem o combustível, tem centelha, tem corrente. Tem combustível, o motor vai explodir. Acabou, pô, vai andar. Vai até o Japão andando jogando gás. Quem lembra antigamente se botar uma garrafa um bujãozinho, a garrafa de Coca-Cola, que fosse dentro ali, botava a mangueira no carburador e ia embora. Pô, aí, botava pela gravidade, você ia embora. Não precisa nem de bomba de combustível, não precisa de nada. Por quê? Porque o que joga dentro vai queimar. Agora, os problemas das pessoas ficarem nos grupos. Ah, porque meu carro acendeu a luz de anomalia. Não estava assim. Não estava por quê? Qual o sistema que você colocou? Ah, eu coloquei o quinta geração. Bom, se você colocou quinta geração e luz de anomalia está acendendo, o que nós vamos verificar? Primeira coisa, se a sonda está trabalhando no GNV. Essa é a primeira função. Pô, a sonda está trabalhando, está direitinho, rica, pobre, rica, pobre. Bom, beleza. Aí você vai pegar o scanner vai fazer uma leitura. Ele vai falar assim, mistura está pobre, ou o sistema está com mistura pobre. Vai dar um erro, porque cada carro tem uma informação. Se ele está dando mistura pobre, pode dar anomalia. Então o que você vai fazer? Você vai ter que ir lá no gás e injetar um pouquinho mais, até esse erro sumir. O erro sumiu, beleza, acabou o problema, não vai mais dar anomalia. Só que isso é quinta geração. Terceira geração não vai acontecer. Aí, claro que vão ter duas ou três ou 50 dúzias de pessoas que vão falar, mas o meu carro é terceira geração, acende luz, mas eu estou acostumado. A luz de anomalia eu estou acostumado. Não, tudo bem, vai funcionar. A luz de anomalia não vai dizer para você, o carro vai parar de funcionar, não vai ficar ruim. Ele vai funcionar com a luz de anomalia acesa. Só que é uma luz que, pô, não interessa. Eu não quero uma luz acesa no meu painel. Entendeu? A única luz que eu tenho acesa no painel do meu carro, quando eu estou andando, é a luz de lanterna e a luz do piloto automático. Porque quando eu quero apertar, eu não preciso ficar ligando o piloto automático para acionar, eu já aciono direto. Agora, qualquer outra luz eu não quero. Por quê? Porque está errado. As luzes vermelhas no painel significam perigo. As amarelas são advertência. E as verdes são liberadas. São os sigas, né? São as informações que você tem. É verde porque o verde é normal. As amarelas são advertências e as vermelhas é perigo.
alguma coisa de errado está acontecendo. O freio de mão está puxado, a luz vai ficar acesa. Você não pode andar com o freio de mão puxado, você vai fritar o freio de mão, você vai tacar fogo até na roda. Sem o cinto de segurança, é vermelho. Por quê? Você não pode ficar sem o cinto de segurança. A luz do ABS é vermelho. Por quê? Porque você tem o ABS, tem que funcionar. O ABS apaga, a luz, tudo vai apagar no painel, não pode ficar luz nenhuma acesa. Agora, falar que tem que ficar aceso porque é normal, não é normal. Para mim não é normal. Outra coisa, os problemas maiores que acontecem hoje de luz acender. As pessoas colocam no terceira geração também, eles colocam um emulador de sonda que não é dentro do padrão. Ele não está dentro, não está na função certa. Os emuladores de sonda tem que ser um emulador bom. Porque se ele não for bom, ele vai começar a provocar alguns erros e vai dar anomalia no painel. Às vezes, como o sistema não tem MAF, quando alguns carros não tem MAF. Não tendo MAF, pô, show de bola, você pode colocar o terceira geração. Mas ele vai dar a luz de anomalia acesa porque a sonda está trabalhando errado. Agora, se você colocar um emulador de sonda bom, que ele mede TPS, mede tudo para poder manter tudo certinho dentro do padrão correto, cara, não vai dar a luz acesa. Não vai. Agora, a maioria das pessoas instalam como? A moda é Bangu, meu amigo. Bota lá e tá. Bota lá, ligou, o carro funcionou, tchau, meu, tá funcionando. Vai lá, faz a homologação, acabou. Eu, quando peguei meu carro, a instalação que fizeram no meu carro, tava tudo errado, tudo. Primeiro erro que eu já achei de cara, as mangueiras da saída da flauta, cada uma tinha um tamanho. A menor era assim e a grande era assim. O cara botou, vou jogar aqui mesmo, botar uma mangueira de cada tamanho. Gente que fala, não tem problema. Pô, cara, se não tem problema, pra mim tinha. O que eu fiz? Botei na frente do motor, fixei ele ali, joguei as 4 mangueiras do mesmo tamanho. Só as modificações que eu fui fazendo, o carro já melhorou por completo. Hoje, cara, eu ligo meu carro, pô, você nem sente que o motor ligado. E quinta geração. Mas eu ralei para acertar ele. Por quê? Até o O-ring da admissão, que é do coletor de admissão, que o cara tirou, e quando botou ele rasgou o ring e tinha entrada de ar falsa ali. Pô, você vê. Pô, como é que eu descobri isso? Só com o osciloscópio. Meti o osciloscópio, eu via que tinha uma entrada de ar falsa no cilindro, no outro não tinha. Pô, aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, vamos jogar água. Quando eu joguei água, a água expirou para dentro do motor. E aí? Pô, só que o coletor do Cobalt é atrás. É ruim de tirar pra caramba. Tive que sacar o cabeçote, porque um parafuso garrou, não queria sair, tira o cabeçote. Aí já faz retífica de cabeçote, que não tem jeito. E assim, uma coisa vai somando a outra. Agora, ficar nos grupos perguntando, meu carro acendeu a luz por quê? Meu carro estava bom, depois que eu botei GNV, o carro ficou ruim. Pô, meu irmão, instalação errada. Tem que pagar, quer botar GNV no carro, miséria para economizar no GNV, ser miserável na instalação do GNV, é apurrinhação para sempre. Agora, quando você instala numa empresa top, o cara bota a instalação que você olha e fala assim, ué, você botou o GNV no meu carro? Sim, tem o GNV. Cadê que eu não vejo nada? Você não vê nada, tá tudo escondido. Meu irmão, a probabilidade disso dar defeito, 10%. Como qualquer carro a combustível dá. Então as pessoas têm que parar com essa mania de ficar em grupos perguntando, por que meu carro... Cara, não adianta. O cara vai falar assim, meu carro acendeu a luz de anomalia na bateria. Pô, mas o outro pode acender a luz de anomalia ser o sensor de MAP, pode ser o MAF, pode ser detonação, pode ser vela ruim, pode ser cabo ruim, pode ser bobina ruim. Aí o cara fala, mas eu troquei a bobina, acabou o problema. Trocou a bobina? Pode ser o cabo. Então, cara, não existe, cada caso é um caso. Tem que ser analisado, tem que levar numa oficina boa, com responsabilidade, pegar lá, testar tudo e não adianta. Na minha oficina não, eu não tenho oficina, eu trabalho com um amigo. Nessa oficina que a gente trabalha, lá a gente não troca um parafuso se não tiver certeza. Por quê? Porque o cliente não tá rico, cara. O cliente não é rico. Eu não trabalho pra gente rica, que chega lá, quanto é que faz o serviço e o que der, deu. Eu trabalho pra gente classe média ou pobre. Porque trabalhar pra rico é assim. Quanto é que deu? Tá nem esquenta na cabeça. Eu já não trabalho assim. Então, lá, o problema da bobina, cara, é bobina mesmo? Vamos testar. Testa tudo. Pô, não é bobina. Acabou. Não é bobina. Então não adianta, cara, ficar nessa, relutando, ficar perguntando em grupos, isso, aquilo, não vai chegar a conclusão nenhuma.
As caras saem trocando peça e no final das contas não era nada aquilo, era um parafuso frouxo. Galera, é isso aí. Como um exemplozinho que aconteceu. Chegou um carro na oficina, o cara já tinha trocado vela, cabo de vela, bobina, trocou o vidro traseiro, tampa de mala, os 4 pneus, os amortecedores e o carro tinha um defeito. Porra, aí o mecânico lá, que trocou até as portas do carro, não conseguiu descobrir, falou assim, cara, leva um fulano, que o fulano vai resolver. Chegou lá, meu amigo, se eu disser pra você, tu vai dizer assim, é mentira tua. Eu vou falar pra você que não era, porque eu não filmei, devia ter filmado. Só que eu não vou filmar isso, que eu vou queimar o mecânico é conhecido nosso. Fusível queimado. Tinha um fusível que alimenta vários pontos no carro, esse fusível queimado, ele dava uma porrada de anomalias, mas não dava anomalia do que era, porque o que era com problema estava desligado, então ele não tinha como informar o defeito. E aí, vai explicar isso. O defeito era o quê? Fusível queimado. Tirou um fusível, botou um fusível, zerou, o carro funcionou perfeitamente, o carro chegou no reboque, e o cara tinha trocado até os retrovisores do carro. Os pneus, retrovisor, porta, tampa de mala, vidro traseiro, trocou até a mãe do cara. Ele falou assim, tem que trocar a tua mãe e vai funcionar. Por quê? É incompetência, cara, do cara sair trocando tudo antes de testar. Essa é a minha revolta, cara, de mecânicos que saem trocando tudo sem testar. Então é isso aí, galera. Hoje é só um vídeo de desabafo, porque eu vejo que as pessoas, cara, estão gastando, não estão chegando a conclusão nenhuma. E é isso aí. Até a próxima. Não deixa de compartilhar, curta e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Fui.